A paz do Senhor. Chegamos hoje na lição 5 desse terceiro trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando uma edição especial da CPAD que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Eu sou Janaína Botti e congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. A lição 5 tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo. O textual está em Ageu 2 e parte do versículo 10 e parte do 18. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. E a verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E aqui eu já chamo a atenção para essa verdade prática. É a igreja de Cristo, a igreja eleita, a igreja invisível, que torna-se imbatível. Não eu ou você de forma individual. Não, nós precisamos estar congregando, precisamos estar ligados ao corpo de Cristo para juntamente, de uma forma só, em unidade, nos tornarmos imbatíveis. A igreja torna-se imbatível, não o indivíduo. E aí, imbatível para quê? Para cumprir as tarefas que Cristo lhe entregou, tarefas evangelizadoras, tarefas de falar de Cristo para quem não conhece Cristo ainda. A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, Ageu capítulo 1, versículo 1 e 12, e Zacarias capítulo 4, dos versículos 6 ao 10. E aí eu sugiro que antes de ler Esdras 5, leia-se o livro de Ageu, que são só 2 capítulos, e também Zacarias, são 14 capítulos, é uma leitura um pouco mais longa. Mas aí pelo menos então Zacarias 3 e 4, para então ler Esdras 5. Esses capítulos, embora de livros diferentes, eles são complementares. Ageu e Zacarias conviveram, são contemporâneos de Esdras. Eles estiveram em Jerusalém durante esse tempo da reconstrução de Jerusalém, do templo, dos muros, da nação. Embora não como nação, mas como povo, eles estiveram ali juntos. Então, tem informações complementares. Na lição 4 de semana passada, nós vimos então que o povo de Deus havia começado a obra de reconstrução do templo, sob supervisão de Zorobabel e Jesua, ou algumas versões falam Josué, que era o sumo sacerdote. No capítulo 13, eles lançaram os alicerces, o fundamento, eu até falei, de pedra fundamental, e fizeram uma cerimônia para celebrar o início da reconstrução do templo. Mas, assim que os inimigos se levantaram para impedir, os judeus se sentiram ameaçados e pararam a obra. Exatamente o que os samaritanos, principalmente, que fazia parte dos inimigos, queriam. E a obra então ficou parada por 15 anos, quando Deus então levantou Ageu e Zacarias para falar com o povo. Ainda na lição 4, eu mostrei ali, eu citei que Zorobabel, que era o líder político, tinha começado a obra de reconstrução do templo baseado na sua própria força. E o que acontece quando começamos algo com base nas nossas próprias forças? Quando começam as dificuldades, a gente não aguenta. As forças não cobrem as dificuldades, porque são as nossas forças, falhas e limitadas. E também vimos na lição passada que o sumo sacerdote, Jesua, estava com as vestes sujas, ou seja, a vida espiritual do sumo sacerdote estava em desacordo com a palavra de Deus. Então, ele também não tinha força para influenciar o povo para buscar a Deus, ali quando os inimigos se levantaram contra eles, no início do capítulo 4. Então, a obra parou mesmo. A obra de Deus ficou parada por 15 anos. O povo estava sem fé, sem coragem, sem esperança, e mudaram o foco das suas coisas então. Foram construir casas, embelezar as casas, mexer nos telhados, cuidar da vida material deles. E aí, Deus levanta então Ageu e Zacarias, e é o que nós vamos ver na lição de
hoje. Vamos ver, né, que Zorobabel e Jesua ali, sem condições de liderar o povo, tanto de forma política como de forma espiritual, mas eles tomaram uma atitude que é o que nós temos que fazer. Eles ouviram a voz de Deus e se dispuseram a atender a orientação de Deus, a voz de Deus, e temeram juntamente com o povo. E aí eu quero chamar a atenção já e ler Ageu 1:1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Aqui em Ageu trata como Josué, o sumo sacerdote. Em Esdras nós vamos ler Jesua, é a mesma pessoa, tá? E aí quando nós lemos Esdras 5:1, é justamente a entrada aqui então de Ageu e Zacarias. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Olha só, aí o versículo 2. Então se dispuseram Zorobabel e Jesua e começaram a edificar a casa de Deus. No versículo 1, os profetas falam, em nome de Deus. No versículo 2, Zorobabel, Jesua e o povo já começam a reconstruir a casa de Deus. Quando nós lemos aqui em Esdras 5, 1 e 2 direto, nós achamos que aconteceu imediatamente. Então, vamos ali para Ageu. Quando lemos, então, o versículo 1, está no primeiro dia do mês. E aí, quando lemos lá o versículo 14 e o 15, vamos ver que eles começaram a reconstrução ao 24º dia. Então, 24 dias depois de Deus ter falado. Só para a gente entender um pouquinho aí a questão do tempo. O finalzinho do capítulo 4, entre o versículo 4 e 24 e o 5 e 1, que é um versículo em seguida do outro, tem aí 15 anos. Só para nós entendermos que as coisas muitas vezes não acontecem imediatamente do jeito que nós queremos. Muitas vezes elas demoram um pouquinho para acontecer. Mas vamos lá. E aí o que eu quero chamar a atenção ainda aqui nesse Ageu 1 é que assim, Zorobabel, Jesua e o povo, eles ouviram a voz de Deus no dia 1, no dia 24 começaram a reconstrução. Eles atenderam a voz de Deus do jeito que eles estavam. Nós vamos ver depois que eles estavam ali com diversos problemas, né? Pecado, abandono da obra de Deus, várias coisas. Mas eles eles atenderam a voz de Deus do jeito que estavam. A purificação, a separação dos casamentos mistos, foi tudo depois. Eles não esperaram a condição ideal para atender a voz de Deus. Muitas vezes nós ficamos esperando a condição ideal. Quando eu arrumar um emprego, quando eu casar, quando meus filhos crescerem, quando eu me aposentar, quando eu conseguir me libertar do vício tal. Não, a voz de Deus ela tem que ser atendida na hora que a gente escuta. Do jeito que nós estivermos. Porque se começarmos a atender a voz de Deus, no momento em que a escutarmos, nós vamos entrar num processo de santificação. E aí sim, dando espaço para o Espírito Santo, ele vai fazendo a obra, ele vai limpando e vai fazendo o que precisa ser feito. Mas nós precisamos atender a voz de Deus na hora em que a ouvimos. Eles ali não esperaram a condição ideal, como eu falei, eles atenderam do jeito que estavam. Então vamos nós aprender isso desde já. Não esperar a condição ideal. Tomar a decisão de começar a servir hoje. Não esperar mais nada, não esperar condição nenhuma. Começar a servir hoje. A purificação, a mudança, a melhoria, a santificação fazem parte de um processo que começa na hora que eu tomo a decisão de obedecer, de ouvir, de atender. Leva um tempo e exige passar por fases. É isso que nós precisamos aprender. Bom, então, lemos já na Ageu 1:1, que primeiro veio Ageu, depois Zacarias se somou com ele. Eles não atenderam convites, não foram chamados por alguém, pelo Zorobabel, pelo sumo sacerdote, não. Eles atenderam a voz de Deus. Chegaram de surpresa e procuraram Zorobabel, Jesua e falaram a eles e ao povo, todos juntos, conforme dá a entender Ageu 1:1. Então, duas coisas. A primeira, Deus levanta profetas que são necessários para a sua obra.
é necessário, sim, Deus falar através de profecias. Segunda coisa, os profetas, Ageu e Zacarias, eles respeitaram a liderança local. Eles não se infiltraram, chegaram na casa de alguém e começaram ali a profetizar, né? Não. Eles profetizaram para todo mundo junto, para o povo juntamente com a liderança. Eles respeitaram a liderança local. Precisamos também aprender com isso. Então vamos primeiro ver a questão de Zorobabel. Vimos semana passada que Zorobabel tinha começado a reconstrução do templo por suas próprias forças. E Deus, conhecedor que é de nós, de cada um de nós, das nossas limitações, das nossas condições, ele sabia que Zorobabel não tinha mais forças para ir contra a situação, para ir contra os inimigos. Então Deus falou com Zorobabel de uma forma muito pessoal, fortalecendo, dando ânimo e até fazendo uma promessa. Vamos ler aqui em Zacarias 4, do versículo 1 em diante. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Versículo 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. O 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus mostrando ali a obra representada nesse candelabro, nesse castiçal, com suas 7 lâmpadas ligadas ao azeite. Mostrando para Zorobabel que a obra de Deus precisava estar ligada ao Espírito de Deus. Não é por força que ele ia fazer alguma coisa, não era por força que ele ia conseguir vencer os inimigos e reconstruir o templo, mas era pelo Espírito de Deus. E o versículo 7, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, ou seja, falando que o inimigo ia ser bem pequenininho diante de Zorobabel, diante da força que Deus daria para Zorobabel. E o versículo 9, uma promessa de Deus ali para o Zorobabel. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, lá em Esdras 3. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Então, dando essa promessa para Zorobabel, de que ele tinha começado e ele ia terminar. Ou seja, ele não precisava temer o que fosse acontecer no caminho, porque ele ia chegar no fim, ele ia conseguir cumprir o intento de reconstruir a casa do Senhor. Em seguida, então, nós temos Deus falando através dos profetas, ali, principalmente de Zacarias, então, falando com Josué, ou Jesua, o sumo sacerdote. Na lição passada eu falei que ele estava com as vestes sujas, de acordo com Zacarias 3 e 3. Mas como Deus é maravilhoso. No versículo seguinte, Deus dá então a Jesua vestes novas, perdão, e restaura a vida dele e a função dele ali como sumo sacerdote. Zacarias 3 e 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. E o versículo 4, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E aí continua então o capítulo 3, falando a respeito do sumo sacerdote. Então Deus traz os profetas, levanta esses profetas para falar com o seu povo e para falar de forma individual com os líderes, tanto o líder político, Zorobabel, como o espiritual, que era o sumo sacerdote Jesua. E aí depois, então, Deus fala com o povo que sabia, né? Deus falou ali através de Ageu, no capítulo 1, os versículos 6 até o 9 principalmente, que eles estavam sofrendo prejuízo material como consequência de não dar atenção à obra de Deus. Eles pararam de reconstruir o templo e foram cuidar de suas casas, das plantações,
E Deus fala ali então que eles plantavam muito, mas colhiam nada. Nem o pouco que colhiam dava para o que eles precisavam. Estavam ali sempre passando necessidade. Não chovia, Deus tinha retido a chuva, Deus estava retendo ali a colheita, porque eles não estavam dando a atenção devida à obra de Deus. Veja só, Deus não falou que eles tinham que cuidar só da obra de Deus. O problema é que eles haviam parado de cuidar da obra de Deus para cuidar só das suas casas. É esse equilíbrio que nós temos que ter entre servir a obra de Deus e cuidar, né, a mordomia aí das nossas coisas. Precisa ter esse equilíbrio. Nenhuma coisa e nem outra, as duas. E a palavra de Deus nos ensina como fazer esse equilíbrio entre as nossas coisas, o nosso trabalho, servir a obra de Deus e cuidar também dos nossos. E aí o resultado, então, das profecias ali de Ageu e Zacarias foi que o povo foi renovado em sua coragem e sua esperança. E lemos no Ageu 1, e aí os versículos 12, 14 e 15, que eles então atenderam a voz de Deus. O finalzinho do 12 fala assim, vamos ler o 12 inteiro. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. E aí o finalzinho do 14 fala, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então eles atenderam a voz de Deus. E aí eu quero chamar a atenção, mais uma vez, aqui para Esdras 5, e o finalzinho do versículo 2. Olha só. E com eles, né, quando eles retomaram então a reconstrução do templo, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Ageu e Zacarias não sentaram e ficaram olhando. Eles ajudavam. Profeta de Deus, quando não está profetizando, está ajudando na obra, porque a obra de Deus requer sim muitos trabalhadores, há muito para se fazer. Então a reconstrução começou, os profetas ali ajudando, em Esdras 5 e 13, então nós já temos então a manifestação dos inimigos do povo de Deus novamente. No versículo 13, então, do capítulo 5 de Esdras, nós temos então o governador dali, da quem, né, do Eufrates, indo ali e perguntando, quem deu ordem para vocês reconstruir o templo? E aí o que deveria ter acontecido lá no capítulo 4, e não aconteceu, porque o povo estava fraco, o líder político fraco, o líder espiritual em pecado, com as roupas sujas, aconteceu aqui, então, no capítulo 5. Os judeus não pararam a obra. Continuaram até então o governador daqui mandar, que é o Tatenai, mandar uma carta para o rei Dario. E nesse tempo que foi a carta, até o rei Dario consultar então os arquivos reais e mandar a resposta, durante todo esse tempo a obra não parou. Diferente do que tinha acontecido lá no capítulo 4. Porque aqui Zorobabel já não estava por sua força, estava na força do Espírito de Deus. Jesus já estava com vestes novas, já tinha se despido das vestes sujas, já tinha sido perdoado e restaurado, e o povo também já estava atendendo a voz de Deus. Então a reação deles diante dos ataques do inimigo foi bem diferente. E aí então nós temos Esdras 6, onde Dario, ali no versículo 1, ele dá uma ordem mandando buscar nos arquivos reais se realmente tinha o decreto do rei Ciro, que foi o que o povo de Deus respondeu aqui no 5 e no 13, né? Dizendo que o rei Ciro tinha dado essa autorização para eles reconstruírem Jerusalém, reconstruírem o templo de Deus e ainda devolver os utensílios que Nabucodonosor tinha levado para o cativeiro. E aí Dario então dá essa ordem dizendo, faça, continue com a construção. Nós lemos isso nos versículos 7 e 8. Não interrompais a obra desta casa de Deus. Que Dario confirmou então
o decreto de Ciro, ratificou o decreto de Ciro. Ele viu que era verdade o que o povo judeu estava falando, que Ciro realmente tinha mandado reconstruir a casa de Deus. E aí ele continua assim, Dario, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também, por mim, se decreta o que é a vez de fazer a estes anciãos dos judeus. Então, no versículo 8, Dario não só dá ordem para que a obra continue, mas ele fala assim, deem que saia da tesouraria real todas as despesas a esses homens, para que não se interrompa a obra. Então, além dos inimigos terem que ficar quietos e ver o rei dar ordem para que a obra continue, eles ainda tiveram que ouvir que os anciãos dos judeus que estavam ali reedificando a casa de Deus, eles iriam ser pagos com o dinheiro da tesouraria real. Quando Deus manda, Deus faz tudo que precisa ser feito. A gente não precisa se preocupar com nada. Deus providencia tudo, Deus dá condições do início ao fim, desde que nós obedeçamos a sua palavra. Bom, o templo demorou então 21 anos para ser reconstruído, sendo que 15 anos foi aquele tempo da obra parada. E aí então depois que recomeçou a construir foram 5 anos e pouco aí, um pouquinho menos de 6 anos de obra. E Zorobabel então, no versículo 15, ele terminou a reconstrução do templo. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então foram aí cerca de 5 anos e pouquinho aí para terminar essa reconstrução, né? Essa segunda vez aí do capítulo 5 e 6. Durou aí 6 anos. O capítulo 5, vamos dizer assim, e metade do capítulo 6 tem a duração de 6 anos. Só para situarmos aí e não acharmos que foi rápido somente porque a leitura é rápida. E aí temos que destacar então que esse reinício no capítulo 5, ele só foi possível graças aos ministérios proféticos. A começar lá na lição 1, quando Daniel leu Jeremias 29:10 e foi despertado por Deus para orar sobre a volta do povo, a saída do povo do cativeiro e a volta para Jerusalém. E aí depois nós temos então Deus levantando Ageu e Zacarias. Vimos que Deus deu ordens diretas, né? Deus ordenou algumas ações aí para Ageu e Zacarias que passassem para os líderes e para o povo. Eles também entregaram advertências e repreensão por causa de comportamento e por causa de pecado, exortação e também promessas que Zorobabel viram se cumprir ali 6 anos depois. Precisamos entender algumas coisas então a respeito dos profetas. O ministério profético é uma prova da manifestação sobrenatural de Deus. Uma operação sobrenatural da parte de Deus aqui resolveu o problema do templo, que estava abandonado em ruínas. Nós também vimos manifestação sobrenatural de Deus através do ministério profético na vida de Moisés, lá a partir de Êxodo 4, ali 5. Elias, já citamos na lição passada, em 1 Reis 18 e 39, quando Deus o usa ali de forma profética diante dos adoradores de Baal, ali, que o povo até exclamou, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, nós temos então os dons espirituais que começam a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação para o ministério. 1 Coríntios 12, 4 e 6, o apóstolo Paulo fala mais sobre isso. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo orienta Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. E em 2 Timóteo 1,6, ele fala assim, despertes o dom que há em ti. Então nós temos que estar disponíveis e atentos aos dons que recebemos do Espírito Santo, porque Deus quer nos usar nesses dons. Em 1 Coríntios 12, 31, Paulo fala, procurai com zelo os melhores dons, e ele coloca como entre os melhores o dom de profecia. É o mais completo, vamos dizer assim.
aqui não cabe entrar nesse detalhe, né? O profeta, ele se torna como que o porta-voz de Deus e, portanto, deve ter sua vida no altar. Todo mundo, na verdade, deve ter a vida no altar, mas o profeta ele tem uma responsabilidade muito grande e vai ser cobrado no uso do dom da profecia. E ele deve agir somente na orientação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e não por sua própria vontade. Vai ser cuidado de quem recebe o dom de profecia. O ministério de profeta, luz da Bíblia. Em Hebreus 5:4 nós vemos: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. A pessoa, ela exerce função ministerial determinada por Deus. No Antigo Testamento, o profeta transmitia a mensagem de Deus para o povo ou para a pessoa, em alguns casos, e também ele era consultado pelo povo. Em Ezequiel 22, nós vemos que os anciãos procuraram Ezequiel, mas eles estavam em pecado, em iniquidade. Então Deus falou que não ia dar a resposta que eles queriam, não ia responder, não ia dar orientação naquilo que eles estavam pedindo por causa do pecado. Então o pecado sim nos separa e nos afasta de Deus. Deus até escuta as nossas orações quando estamos em pecado, mas Ele não atende enquanto nós não confessarmos, pedirmos perdão e mudarmos o rumo. Em 1 Samuel 9, 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado sobre as jumentas ali do pai de Saul, sobre onde elas estavam. 1 Reis 14, de 2 a 7, nós lemos que o profeta então foi consultado sobre um doente e Deus respondeu através do profeta Aías, né, falando que o doente, no caso, que era um menino, que ele ia morrer. Moisés falava o que Deus lhe falava e também o povo falava com Moisés e pedia, né, as coisas e ele consultava a Deus. Então, no Antigo Testamento, o profeta era como um mediador entre Deus e o povo. E era como uma profissão. A pessoa tinha aquela profissão de ser profeta, para entendermos melhor aí no Velho Testamento. No Novo Testamento, as coisas mudam. Então, profetizar não é mais uma profissão, vamos dizer assim. É um dom que é manifestado algumas vezes. Tem pessoas que o dom de profecia se manifesta uma única vez durante toda a vida. Né? Então, o termo profeta no Novo Testamento não significa a mesma coisa que o Velho Testamento. No Novo Testamento, profeta é para quem tem um ministério de profeta, que é o ministério da palavra, para a qual a pessoa recebe de Deus uma preparação especial. Então, o profeta no Novo Testamento ele é diferente do Velho. Em Atos 21, 8 e 9, nós lemos ali que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Então, era a manifestação ali do dom. Né? No versículo seguinte, Atos 21 e 10, nós lemos sobre Ágabo, que era então um profeta. Tinha uma atuação diferente ali. No Antigo Testamento, os profetas eram como mediadores. Eles falavam ao povo a mensagem de Deus e falavam pelo povo a Deus. Então, o povo procurava os profetas para saber a resposta de Deus, uma orientação de Deus, no Velho Testamento. Em Lucas 16 e 16, nós vemos o seguinte: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. 1 Timóteo 2 e 5, nós vemos que Jesus é o nosso único mediador. Ele é o acesso a Deus. Nós não precisamos mais procurar um profeta para ter acesso a Deus. Jesus é o nosso acesso a Deus. Né? Já estudamos isso, inclusive, no trimestre passado, quando estudamos a Epístola de Efésios. No Novo Testamento, nós não temos exemplo de alguém procurando um profeta para consulta. E se nós não temos isso, então é porque não é para fazermos isso do jeito que está acontecendo hoje em dia. As pessoas não oram, não leem a Bíblia. A Bíblia é a maior mensagem de Deus, é a palavra de Deus, é a maior profecia. As pessoas não oram, não leem a Bíblia. Mas fica sabendo que tem alguém que está sendo usado pelo dom de profecia, corre lá, pedindo para orar, até pagando. Tem até pessoas cobrando por isso. Uma coisa é dar uma oferta voluntária, outra coisa é cobrar ou pagar para receber a voz de Deus, sendo que está de graça na Bíblia. Basta abrir a Bíblia, basta dobrarmos os joelhos e orarmos. Então eu chamo a atenção hoje, cuidado. Não vamos sair chamando fulano, beltrano de profeta.
de Deus, porque está errado. No Novo Testamento, nós temos o dom de profecia que se manifesta de acordo com a disponibilidade da pessoa de se deixar usar, dela ter a vida no altar, dela buscar atender a voz de Deus, dela se deixar usar pelo Espírito Santo. E nós temos o ministério profético, que é uma pessoa usada na palavra. Então, vou repetir, cuidar muito com esse termo de aquele é profeta de Deus, e muitas vezes nós não estamos falando de uso dele na palavra de Deus, no ensino, na pregação, mas nós estamos falando de dom de profecia. O dom de profecia é pontual. Ele não é como no Antigo Testamento, e hoje nós não temos ninguém que deva exercer uma profissão de profeta, como era no Antigo Testamento. Totalmente diferente. Vamos cuidar e ler a palavra de Deus e aprender na palavra de Deus sobre isso. A lição hoje não é exatamente sobre isso, mas o finalzinho dela é. Então cabe falar. Cuidado. Vamos falar. Ah, Janaína, mas é o jeito de falar. Não, não é o jeito de falar. Se é o jeito de falar, nós temos que mudar, porque nós temos que falar do jeito que a Bíblia fala. Vamos cuidar de não sair por aí chamando todo mundo de profeta, sendo que não tem mais isso hoje. Hoje é manifestação de dons. Mesmo quando é um ministério profético, né? Para quem tem um ministério da palavra, é um preparo espiritual aí de Deus na vida de algumas pessoas. Mesmo nesses casos, a gente não deve chamar de profeta, porque é manifestação do dom. E a manifestação do dom, ela é pontual. Não é porque a pessoa recebeu o dom de profecia que ela vai profetizar sempre. Não é porque a pessoa tem um chamado e o dom ali da palavra que ela vai ser usada sempre. Não, ela vai ser usada enquanto ela se disponibilizar a ser usada, enquanto ela mantiver sua vida no altar, enquanto ela estiver buscando a santificação dia após dia. Né? Tem alguns pré-requisitos aí para ser usada. E ela vai ser usada conforme Deus quer e onde Deus quiser e quando Deus quiser. Então nós não podemos dar uma função, um cargo, um nome baseado lá no Velho Testamento. É agora, e agora é manifestação pontual do Espírito Santo na vida das pessoas. Amém? E aí, para encerrar essa lição, né, vimos semana passada que o povo, por sua própria força, não conseguiu continuar a construção, pararam a obra de Deus e foram cuidar das suas próprias coisas. Aprendemos então que devemos ter esse equilíbrio. A obra de Deus não pode ser abandonada. Nós temos que dar a devida atenção. A obra de Deus deve ter foco, deve ter prioridade. Então hoje, para encerrar, novamente, né, falando, vamos ficar com a palavra de Zacarias 4:6. Por nossa própria força, a gente não consegue nada. Somos limitados, somos falhos. Vamos então, como Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, uma excelente semana e até a próxima lição, se Deus nos permitir.